Ei, gente, tudo bem? Eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista, sou idealizadora da Cura e a Lua, que é esse canal aqui no YouTube, e também tem uma página no Instagram. E um dos objetivos desse canal aqui é trazer tiragens, né, para vocês, com o intuito de trazer mais autoconhecimento, uma forma de ampliar aí a sua percepção sobre si mesmo, de refletir mais sobre a sua vida, sobre as suas questões, trazer informações também sobre o seu campo no geral, né? Então, através da sabedoria do tarô, dos oráculos e também do baralho cigano, eu venho aqui fazer essas tiragens, né, de tempos em tempos. E hoje o tema vai ser a lua cheia em Escorpião. Pegando um pouco aí da astrologia, às vezes eu faço alguns vídeos, né, associados a momentos importantes astrológicos. E de hoje para amanhã nós vamos ter o ápice da lua cheia no signo de Escorpião. O que isso significa, né? Estaremos sob a influência de Escorpião, desse signo, né? E como é uma lua cheia, é uma lua que traz muita expansão, principalmente dos nossos aspectos emocionais, né? Os nossos padrões emocionais, tudo que está envolvido aí com as emoções tem a ver com a lua. Não é à toa que esse canal, né, chama A Cura e a Lua. Então aqui a gente mexe um pouquinho com as emoções mesmo para poder elaborá-las, enfim. E essa lua em Escorpião, fortíssima, né? É uma lua que vai iluminar questões aí que precisam ser transformadas internamente, né? Questões profundas aí do seu emocional. Então, é um momento de olhar para algumas partes que você talvez não estivesse olhando antes, mas para transformá-las, né? Então essa lua em Escorpião, essa lua cheia vai trazer luz sobre alguns temas determinados na sua vida, né? Na vida de todos, porque pega um pouco essa energia, essa sincronicidade. Então, Escorpião também é um signo da água, né? São as águas profundas do inconsciente, aquilo que é oculto. Então a gente pode sentir e reverberar muito no nosso emocional, emoções mais intensas, né? Mas para serem curadas também, trabalhadas, a partir do momento que elas são reveladas pra gente. Então é isso, vamos ver o que o tarot tem para trazer, né? Se você estiver assistindo esse vídeo fora da lua cheia em Escorpião, não tem problema, pode ser que ele traga alguma informação de fato importante, relevante para o seu campo, para a sua energia, ok? Bom, para isso, hoje eu vou trazer 3 opções, como de costume. Vou utilizar esse tarô, que é o tarô que eu vou utilizar com muito carinho, esse deck, sempre que eu vou falar de questões astrológicas. É o Golden Tarot, eu vou colocar o nome na descrição do vídeo. E como orientação ou conselho, eu trouxe o oráculo da Lua. Esse aqui que eu vou colocar o nome dele também na descrição do vídeo, tá joia? Bom, então vamos lá, trouxe 3 opções. E você pode se conectar aí com a que você sentir que vai conversar melhor com você, intuitivamente, tá bom? Primeira opção é o quartzo verde. A segunda opção é a pedra ametista. E a terceira opção é a pedra olho de tigre, que meu gatinho já brincou bastante com ela hoje. Na verdade, com vários que estavam aqui na mesa. Bom, então vamos lá. O que essa lua cheia em Escorpião quer trazer para você nesse momento? Nós temos aqui então, primeira opção, quartzo verde. Vamos ver quais informações do seu campo. Primeira carta da morte,
Que interessante, né? Já é uma carta super simbólica e associada ao signo de Escorpião, por ter a ver com transformações profundas, morte simbólica, tudo bem? Desapego. Vamos lá. A temperança e o hierofante. Como complemento, nós temos aqui 2 de paus. Ele veio invertido, tá bem? O as de paus com a temperança. E com o hierofante nós temos pajem de ouros. E como orientação ou conselho, eu vou tirar uma cartinha e deixar aqui para ler no final. Okay? Pulou uma aqui, vou aceitar ela. Bom, vamos lá. Aqui nós temos a carta da morte com o 2 de paus invertido. Bom, primeira coisa é tirar um pouco o medo e o receio dessa carta, porque ela vem trazendo temas importantes na vida da gente. O processo de transformação e desapego, ele chega a todo momento. A morte e o renascimento simbólico, ele nos atravessa a todo momento, né? A vida é feita de ciclos, e esses ciclos, eles se iniciam e se encerram em qualquer área, né? Que seja na afetiva, seja na profissional. A sua vida é feita de ciclos, inclusive, já não falando simbolicamente, né? Nós nos despedimos de pessoas queridas, né? Que partem para um outro plano. Nós nos despedimos de animais muito queridos que a gente convive, e assim nós nos despedimos também de lugares, de coisas importantes. Me veio agora à cabeça a questão de enchentes, assim, né? E me impressiona muito pensar em como a gente às vezes perde e necessita se desapegar de algumas coisas de nível físico que são super importantes. Quando a gente tem uma experiência trágica por exemplo, eu falei das enchentes, muitas vezes as pessoas perdem coisas pessoais, né? Físicas, objetos, mas que têm um valor. Então aqui a gente fala sobre tudo isso. Veja bem aí no seu caso, como a gente está com uma lua cheia, a gente está falando de emoção, o que precisa ser desapegado aí, o que precisa ser transformado internamente, ou que você já sente que está sendo. E eu me lembro de uma taróloga que me atendeu, inclusive uma professora, e ela trouxe um recado na primeira tiragem, assim, que ela me fez, assim, que ela fez para mim. Ela falou: olha, você está passando por um processo intenso, né, com a carta da morte, e quando a gente está morrendo simbolicamente, a gente fica quietinho, a gente deixa acontecer, deixa passar, deixa levar, desapega. Então, o que eu vejo aqui? Existem coisas que você pode estar sendo desafiado a desapegar nesse momento, e são coisas que provavelmente estão te impedindo de olhar e de seguir os seus planos, de fazer escolhas, de seguir adiante com o 2 de paus, né? Olha só, esse 2 de paus aqui, ele fala de uma energia que nos movimenta, que nos faz olhar ao longe, que nos faz dar sequência ao nosso impulso inicial, né, aos nossos projetos. Ele tem o mundo nas mãos e ele olha para o horizonte, ou seja, ele tem uma intenção de seguir, de ir à frente, certo? Então, o que eu sinto aqui nesse momento? Desapegos são necessários para que você continue aí a sua jornada, tá bem? Em sequência, nós temos também no seu campo essa combinação linda aqui da carta da temperança com o as
de paus. E aí o que eu sinto que essa carta da temperança vem te trazendo é primeiramente uma proteção divina, um auxílio divino muito grande, né? Que vem do alto, simbolicamente, né? Falando, mas algo sutil que te acompanha aí nessa fase, né? Apesar da carta da morte, né? E a gente tem aqui justamente essa sequência, depois dela vem a temperança, que é um período de calmaria, equilíbrio, ponderação. Então aqui é como se você fosse sim alcançar esse equilíbrio e essa ponderação para iniciar novamente, dar mais uma vez um impulso ou resgatar aí uma energia que vem assim também de uma parte espiritual forte que você tem, de uma conexão, de um auxílio, de um impulso que te faz ter mais energia, né? A sensação que eu tenho é assim, tira um peso e aí a sua energia volta, você fica mais leve e energizado ao mesmo tempo para seguir. E para isso pode ir com calma, tenha ponderação, tenha tranquilidade, compreenda a fluidez da vida. Geralmente depois da carta da morte, que é um período onde a gente tem algum tipo de ruptura, né, internamente, né, assim, a gente tem a oportunidade de conseguir perceber que há uma fluidez, né, há um propósito maior. As águas, elas nos mostram muito isso, sobre nossa capacidade de fluir, né? Então, é isso que eu vejo aqui. E também no seu campo, eu vejo você, olha só, a carta do Hierofante, você compreendendo aí alguns aspectos sobre você mesmo, no que diz respeito à ideologia, valor pessoal, a que tipo de vínculo que você quer investir. Quando eu falo de vínculo e vem aqui com pajem de ouros, a gente está falando de um início de algo que pode trazer um ganho e uma evolução material, sabe? É algo ainda novo que vai te demandar cuidado, que vai te demandar investimento de energia, né? Assim, para que isso possa crescer. E aí a gente tem aqui o Hierofante trazendo uma influência sobre você, pensando o que eu quero que cresça, quais parcerias eu quero estabelecer, né? Seja para um plano futuro, o que eu quero investir, o que eu quero que cresça, né? E aí o Hierofante vem aqui trazendo para você a exposição de uma ordem, de um valor que você quer ou não que isso influencie no que tá para crescer daqui para frente, sabe? Que a gente pode falar de parcerias, de contratos, mas eu senti forte aqui, mesmo que não haja isso claramente externamente, aqui a gente está falando de valores, de dogmas, e você percebendo e realocando isso aí para saber o que vai crescer, o que você vai cuidar, ok? E orientação, conselho, vamos ver aqui. Lua mutável, olha só que interessante. E vem com o recado: nada dura para sempre. Tá vendo as marés e a influência que a lua tem sobre elas? Muitas vezes, né, a gente resiste à mutabilidade da vida porque a nossa tendência, o desejo nosso de segurança é muito grande, né? E tudo bem, super faz parte, mas
às vezes dá pra gente conseguir se estruturar de forma a encontrar estabilidade mesmo nas mudanças da vida. É uma confiança, né? É uma confiança, uma compreensão e uma percepção dessa ciclicidade da vida, né? Assim como as marés. Então, refletir assim. Muito interessante vir essa lua com essa configuração, começando com a carta da morte, passando pela temperança, indo para o hierofante e dizendo que nada dura para sempre. Um pedido de desapego, de compreensão de que tudo é mutável e que, enfim, saem coisas para chegarem outras novas, saem pessoas para a gente poder se conectar com outras pessoas. E às vezes as coisas, os ciclos simplesmente finalizam, tá bem? Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo boa semana, bom período, boas reflexões por aí, tá bem? E vamos para a opção de número 2, que é a pedra ametista. Vamos lá ver qual energia para esse momento. Carta do diabo, carta do carro e a carta do eremita. Muito bem. Essa lua cheia em Escorpião, eu sinto que com as tiragens a gente está falando muito num processo de desapego, sabe? Olha só. 5 de copas, 6 de paus e 7 de paus. Muito bem. E vou tirar uma cartinha aqui. A gente lê no final como orientação ou conselho. Bom, vamos lá. Olha só, que interessante, né? Nós estamos falando de uma lua cheia, um período de lua cheia em Escorpião, que fala de emoções mais intensas, né? E nós temos aqui justamente no seu campo, né, essa carta, com a representação, né, da carta do diabo, com os 5 de copas, que fala de um processo emocional, de chateações, de decepções, de que algo não saiu como eu queria ou como deveria, entre aspas, né? Assim, algo que magoa, algo que decepciona. E você acaba se encontrando, olhando para algumas taças perdidas, vazias, né? Apesar de terem taças cheias aqui. Então, muitas vezes eu olho para a dor. E aí, muitas vezes a gente está em períodos olhando para a dor, né? E faz parte do processo, né? Não tenho nem energia, nem desejo de olhar para o que está, para o que pode dar certo, né? Isso se trata de um período, né? E aqui a atenção vem justamente com a carta do diabo, porque é o seguinte, assim, essa carta ela traz, além, né, de temas polêmicos, tabus, ela também está associada ao signo de Escorpião, né, que fala do nosso lado oculto, né, daquilo que eu vejo muito Escorpião em Capricórnio, assim, porque ela traz um desejo, um movimento envolvido com uma ambição terrena, sabe? E aqui ela vem até no aspecto dela favorável, porque ela está trazendo luz aos apegos emocionais que você pode ter, assim, como se você estivesse enxergando
com maior consciência, a que você se prende ou a que você se prendia a nível emocional. É como se fosse assim, nossa, eu me sinto triste, né, por algum acontecimento e eu vou permanecer assim, né? Ou eu estou permanecendo, mas uma hora isso vai precisar passar, né? Que isso faz parte da vida. Então, essa carta do diabo revelando que às vezes há um apego, a gente se aprisiona, né? Algumas situações, algumas relações, alguns vínculos que trazem afetos, alguns vínculos afetivos que trazem emoções desagradáveis, que vão machucar a gente, que vão deixar a gente triste, para baixo. Então aqui é você tomando consciência, sabe? Pensando assim, nossa, eu acho que às vezes eu me entrego pra dor, sabe? Pra cair nesse ciclo novamente. Eu não vejo aqui, assim, um olhar para isso tão pesado. É um olhar escancarado mesmo, assim. Tipo, essa é real. Eu tô sofrendo, tô olhando aqui, que perdi, que passou, que me decepcionei. Ok, tá olhando, sabe? Mas também essa carta traz a sabedoria de eu vou me apegar a isso, vou me aprisionar a isso, eu estou me aprisionando, vou querer me manter nesse lugar. Ou tem poder e capacidade de sair disso, sabe? Então aqui não tem, interessante essa configuração, não tem mimimi, não tem maquiagem, coisa bonitinha, romantismo, etc. Não, é você enxergando de uma forma nua e crua a sua relação com a sua vida, com seu campo emocional, sabe? Mais do que vida afetiva, com seu campo, com o modo como você lida com as emoções, com decepcionar-se, sabe? E como é difícil às vezes olhar para as coisas que podem vir trazer algum tipo de satisfação emocional. E às vezes é mesmo, tá? Às vezes você tá preso ali. Só que aqui, essa configuração vem desvelando isso. Tipo assim, você de repente se colocou ali, né? Sem peso, gente. É só assim, vendo, sabe? Vendo acontecer. Ok? Bom, agora uma energia muito positiva aqui, que é a energia do carro com os 6 de paus. Eu não sei quais são os seus projetos, o que você está buscando, para onde você está caminhando, se conduzindo, mas é vitória, é na certa, assim. Você está caminhando para um reconhecimento público, um reconhecimento do seu valor, da sua trajetória, do seu investimento de tempo, sabe assim, de ter movimentado em direção a algo. Então a gente tem aqui honras e glórias chegando, né? Um resultado muito positivo para você em algum aspecto aí da sua vida. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um olhar sobre o seu emocional, assim, muito escancarado, a gente tem aqui coisas muito boas acontecendo, sabe? Assim, muito positivas, muito empolgantes, muito recompensadoras, assim, sabe? Vem movimento e vem destino de reconhecimento aí, em algum aspecto aí da sua vida, porque provavelmente você foi muito determinado ou determinada, você se doou, você se equilibrou em alguns pontos para poder chegar, né, em algum lugar aí, ou vai chegar em breve, né? E
Junto a isso tudo, a gente tem uma energia aqui de eremita com 7 de paus, dizendo que pode ser que em algum momento você também necessite se recolher para poder fazer uma reflexão, para poder entender tudo o que aconteceu, tudo que tem acontecido, sabe? Com o 7 de paus, essa energia do eremita, ela vem inclusive como uma forma de você se proteger, se preservar um pouco também, né? Esses mesmos 6 de paus que te trazem destaque, né? Eles podem ser muito em algum momento, né? Então você se recolhe, você reflete, você sai um pouco de cena para se centrar. Não vejo negativo, eu vejo que é um movimento de centramento mesmo. Que às vezes estar no palco, né, assim, da vida, e às vezes estar numa posição ainda que de sucesso, de reconhecimento, ainda assim às vezes a gente precisa retornar um pouco para o nosso lugar, sabe, de segurança, que é esse eremita. Esse lugar de reflexão, né, de iluminar-se internamente. Aqui eu vejo também, talvez você buscando algum processo terapêutico, aí, psicoterapêutico, terapêutico, uma orientação de alguém mais sábio, mais, sabe, que possa te conduzir, sabe, a um entendimento maior da fase que você está passando. E aqui, como orientação ou conselho, nós temos lua disseminadora. Reserve um tempo para respirar. Que interessante, né? A sensação aqui que tanta coisa vai acontecer no seu campo, a nível de revelações, quanto a nível também de movimento na vida, aquilo que eu falei sobre algo dando muito certo, um sucesso, um reconhecimento, um lugar de destaque. E aí depois você indo para esse eremita com 7 de paus e vem com justamente esse recado dessa lua que fala de reservar um tempo para respirar, né? No meio de tanta coisa você pode sim se recolher, se centrar, respirar, tá bem? Então é isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo boa semana, boas reflexões. E vamos agora para a opção de número 3, que é o olho de tigre. Essa pedrinha aqui maravilhosa. Bom, vamos lá. As tiragens, as opções estão intensas. O escorpião não tem como não ser intenso, né? Não é raso, tá longe de ser raso. Vamos lá ver o que vem para esse grupo. A Imperatriz, a Lua e a carta do Diabo, de novo presente. Rainha de Espadas, 7 de Copas, Rei de Paus. Muito bem. E aqui orientação ou conselho. Minha cachorrinha tá aqui, a Ninica, eu tô vendo se ela tá bem. Ela tava dormindo. E orientação, conselho. Vou deixar aqui com o oráculo da Lua pra gente ler no final, tá bem? Bom, o que eu vejo aqui, né, nesse momento do seu campo? Nós temos aqui, a princípio, a carta da Imperatriz com a Rainha de Espadas. Aqui me diz de uma energia e de um momento aonde você pode ter criado bastante, assim,
ter tido acesso a uma criatividade, né? A um período de muito cuidado também consigo mesmo e com o outro. Essa energia da Imperatriz aqui, ela tá me vendo muito como você num lugar, na realidade, mais de criação, sabe? De criar, mas de cuidar também das suas criações, sejam elas projetos, crianças, e de uma maneira muito sábia, muito inteligente, muito correta, muito determinada, a ponto de, assim, não deixar nada sair fora do planejado, não deixar nada de fora atrapalhar esse processo de criação, de gestação, de cuidado das suas crias, das suas criações. Então, ao mesmo tempo, eu tenho aí a impressão de que você teve numa postura bem firme, sabe? Em relação a algumas coisas, assim, em relação ao que circundou aí o seu processo criativo, sabe? Seu processo de cuidado com o outro, talvez consigo mesmo, né? Vamos supor que o processo foi de criar e cuidar uma rotina nova de saúde, de autocuidado, ou criar e cuidar isso, né? Um ser humano, uma criança, uma pessoa, ou de criar e cuidar de um projeto, né? Assim, o fato é que você estava aí com a mente afiada, né? Muito determinado, ok? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê um campo emocional um pouco confuso, assim. É como se fosse assim, tá, aqui tá, tô cuidando, tô preservando, tô tocando de uma maneira positiva, mas e as minhas emoções, né? Será que eu tô tendo clareza sobre essa parte da minha vida, né? Sobre o meu campo, por exemplo, emocional, afetivo? Porque me chama atenção a Lua com o 7 de copas, 7 de copas, que é muitas dúvidas, sabe? Assim, que é você diante de várias escolhas e talvez até num processo meio inseguro de, nossa, será que eu tô sabendo, que estou enxergando direito por onde eu tô caminhando? O que eu tô escolhendo? Ou o que vai me trazer realmente uma satisfação emocional na minha vida, né? Será que eu tô... O que tá acontecendo, né? Então, assim, ao mesmo tempo aqui traz uma energia muito forte, né, da Lua com o 7 de copas, trazendo uma certa inquietude emocional em relação a escolhas que serão feitas, né? Muito serás, assim, algo um pouco conturbado. Quando a carta da Lua vem nessa posição, a gente também precisa deixar-se guiar um pouco no escuro e com certa paciência, porque a gente não sabe mesmo, às vezes, o que vai nos despertar, qual emoção, qual sentimento, né? Assim, onde eu tô me metendo aqui nessa parte emocional, né? Assim, será que eu vou conseguir ter clareza sobre a minha vida no que se refere a escolhas, no que se refere a parte aí mesmo
da, das emoções, do que me faz bem. Então aqui eu vejo um período um pouco assim, nublado mesmo, que é a carta da lua, assim, que, olha só que interessante, ela rege as emoções, ela clareia no escuro, e aqui a gente tem ainda o naipe de copas, que fala também da nossa parte emocional. Então é como se tivesse esse momento, fosse um momento para você olhar com muito cuidado e carinho para esse aspecto, com paciência, sabendo que às vezes a gente não está conseguindo ver mesmo com muita clareza, vai levar um tempo para enxergar, mas é um processo de confiar, sabe? Confiar que em algum momento, se eu estiver vivendo aí alguma ilusão, isso vai se dissipar, né? E também engajar nesse movimento de assim, eu posso estar perdido, mas eu quero procurar aqui uma saída. Não quero permanecer iludida, iludido. Eu quero a verdade, né? Então, assim, a lua, ela revela também. Tem um determinado momento em que ela também não deixa a gente enxergar muito bem, né? Afinal de contas, a gente está à noite, né? Na noite aí. Então, essas copas vêm trazendo muitas opções às vezes e um processo um pouco de uma sensação de estar sendo iludida. Então, a verdade em breve ela chega, mas leva um tempinho e um cuidado e um acolhimento com essa parte emocional. Beleza? Mas assim, é isso, gente. Bora lá. Tudo certo. E interessante, ao mesmo tempo, voltando ali, né, nos projetos ou em alguma parte aí da sua vida mais objetiva, a gente tem aqui a carta do diabo, numa posição favorável dela, com o rei de paus. Isso que me diz de você, às vezes, ter aí uma força, ou ter uma proteção, ou ter uma capacidade muito grande de realizar o que você quer, como se você tivesse muito poder de influência, muito poder de conquista, sabe? E aí vem, talvez, esse período dessa lua também cheia, te mostrando esse lado seu, onde você consegue ver, fazer acontecer o que você quer manifestar, sabe? E aí a gente tem uma configuração aqui muito forte também, né? De muita energia, de muita intensidade e de muito poder. Então é um chamado também aí para você olhar para isso pelo lado positivo ou pelo lado desafiador. Aqui eu vejo uma configuração positiva, né? Se for algo para te fazer se movimentar em rumo a alguma coisa positiva para si mesmo e para os outros, show, né? Agora, se as coisas estão um pouco confusas, compreenda que você também tem muito poder. Então, vamos lá. O que eu preciso clarear, né? Antes de seguir com tudo. E em alguns casos aqui também a gente tem muita proteção, né? Proteção forte, né? De guardiões, né? Que te protegem, te ajudam nessa vida, na parte material, na parte objetiva e tudo mais, tá bem? Então, tem aí um movimento forte acontecendo na sua vida, né? Uma via muito fluida indo, né? Está fazendo e acontecendo. Ao mesmo tempo, tem uma insegurança emocional aí que precisa ser vista, beleza? É isso. E orientação, conselho. Veio lua cheia em Sagitário. Olha que interessante, a gente está numa lua cheia em Escorpião, tá? Pode ser que o signo de Sagitário ainda beba um pouco dessa lua. O que eu quero dizer? A gente está na lua cheia, então
a gente está no signo de Escorpião. O seguinte é Sagitário. Em breve a Lua, né, o nosso campo emocional vai estar sob influência de Sagitário. O que traz o quê? Maior amplitude, progresso, uma visão um pouco mais otimista das coisas. Tanto que aqui está aqui. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Veja o todo, né? Inclusive, quando a gente vai lançar uma flecha, a gente mira no alvo, a gente olha ao redor também, né? Esse é o melhor alvo, entende? Então, assim, essas verdades estão aí. É aproveitar, né, que você, o máximo que você puder, de ampliar o olhar, de repente ouvir outras perspectivas e sair um pouco de qualquer confusão que esteja passando aí a nível afetivo e emocional, para você criar mais consciente, com todo esse potencial aí que você tem de fazer acontecer, que é maravilhoso, tá bem? Então é isso. Espero ter feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo boa semana, bons processos aí, boas reflexões. E até mais. Beijo.